Olá, meu nome é Lucas de Oliveira Coque e vou falar sobre o desenvolvimento do nosso projeto, o jogo Arquitetura e Organização em Quebra-Cabeça. A escolha de criar um jogo de quebra-cabeça para abordar os conceitos da disciplina foi motivada por diversos fatores. Primeiramente, queremos desenvolver uma ferramenta de aprendizado interativa e acessível, que tornasse o estudo dos temas mais envolvente e didático. Observamos que muitas vezes o ensino desses conceitos pode ser bastante teórico e abstrato, o que dificulta o entendimento e a fixação por parte dos alunos. Com isso em mente, optamos por um formato lúdico e dinâmico, no qual o jogador precisa montar um quebra-cabeça, associando conceitos da disciplina às suas respectivas categorias. Dessa forma, o aprendizado ocorre de maneira mais prática, ajudando os alunos a visualizar e compreender melhor a relação e as diferenças entre o armazenamento e a memória do computador. Além disso, a escolha do quebra-cabeça foi baseada na sua capacidade de estimular o raciocínio lógico e a memorização, habilidades essenciais para o estudo da computação. A mecânica do jogo incentiva o jogador a refletir sobre os conceitos antes de posicionar as peças, promovendo uma aprendizagem ativa e maior fixação. Outro aspecto importante do nosso desenvolvimento foi a simplicidade do material utilizado. Decidimos confeccionar as peças em materiais acessíveis, como papel cartão ou cartolina, garantindo que o jogo pode ser facilmente reproduzido por outros alunos ou professores interessados. Além disso, criamos um cartão resposta para que os jogadores possam validar seus acertos e identificar pontos de melhoria no aprendizado. Olá, meu nome é Pedro Sampaio, e os materiais utilizados para a elaboração do projeto foram duas folhas de papel couché utilizados para dar sustentação às peças, duas folhas de papel colante que utilizamos para colocar as dicas nas peças e uma folha sulfite para o gabarito. E o objetivo do jogo é montar corretamente os dois quebra-cabeças de acordo com as dicas correlacionadas aos conceitos de memória e de armazenamento. As regras consistem em encaixar as peças de ambos os quebra-cabeças a partir dos conceitos, levando em consideração que as peças elas têm o mesmo encaixe para ambos as possibilidades de dicas. Todo o processo de montagem ele deve ser feito utilizando os conceitos. Então, caso a gente queira fazer uma diferenciação da montagem apenas pelo formato das peças como um quebra-cabeça padrão, ele não vai funcionar porque o objetivo do jogo é fazer essa distinção entre o quebra-cabeça de memória e o de armazenamento. E para verificar se o processo ele foi feito corretamente, o gabarito ele deve ser utilizado apenas após a confecção dos dois quebra-cabeças. Essa dinâmica ela foi criada a partir da arquitetura de von Neumann, que correlaciona, né, cada parte do nosso jogo com alguns conceitos dessa arquitetura. Por exemplo, o monte de peças inicial é como se fossem os periféricos de entrada que fornecem os dados para o usuário, que no caso os dados são as peças. O jogador, ele é o que recebe os dados e direciona para a memória, então seria como a CPU, o controlador. E o quebra-cabeças, ambos os quebra-cabeças, um seria a memória e o outro de armazenamento, assim como a imagem demonstra no slide. Oi, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre os principais conceitos utilizados no jogo. O jogo é estruturado na hierarquia de memória, então tanto as dicas de memória como de armazenamento, elas contêm as características que definem a hierarquia, que são velocidade e capacidade de armazenamento. Para a parte da memória especificamente, trazemos conceitos relacionados aos métodos de acesso, método de correção de erro, seus tipos de mapeamento e características que algumas memórias RAM têm, como o fato de ser síncrona e também os tipos de memória cache existentes. Para o armazenamento, utilizamos dicas envolvendo os tipos de armazenamento existentes, como o disco, a fita, o CD, e as características que cada um possui, como os métodos de gravação, e além disso, tratamos também o fato da memória ser ou não volátil. Assim, o jogo abrange desde conceitos mais básicos até os mais específicos referentes à memória e ao armazenamento. Oi, meu nome é Fernanda e eu vou explicar um pouco sobre como o jogo funciona. A dinâmica do jogo já foi explicada e ele é literalmente um quebra-cabeça, onde o objetivo é
a pessoa que está jogando, né, o aluno, conseguir separar as dicas que são de memória e as dicas que são de armazenamento. Então, são dois quebra-cabeças com a imagem deles idêntica, mas as dicas remetem ou à memória ou ao armazenamento. Bom, aqui estão os dois quebra-cabeças. Esse aqui é o de memória e esse é o de armazenamento. Aqui, em cada um deles, tem as dicas. Esse, no caso, de armazenamento, de memória é de memória. Então, eu deixo as peças mais certinhas para montar rapidinho. A gente consegue ir montando conforme as dicas. E a ideia do projeto, no geral, é misturar os dois quebra-cabeças, já que a imagem que eles têm do outro lado é idêntica. Então, a pessoa não vai saber identificar qual é qual olhando só a imagem do fundo. Esperamos que com esse projeto possamos contribuir para uma experiência de aprendizado mais divertida e eficiente, ajudando os alunos a consolidarem seus conhecimentos de forma prática e dinâmica.